pessoal, bem-vindos a mais uma hora saudável, como não poderia deixar de ser. Eu sempre começo esse momento com muita gratidão, com muita emoção. É realmente maravilhoso estar dividindo, compartilhando com vocês esse momento. Realmente, em todos os lugares, já está ultrapassando as fronteiras do Brasil. Aonde eu vou, as pessoas comentam do sucesso, da penetração que a Hora Saudável tem por todos os meios. Então, a gente só pode agradecer, né, a toda a equipe, a equipe da corporação, a liderança, aos chairmans, aos presidentes, a você que é o nosso cliente premium, todos vocês que fazem dessa hora saudável um dia, uma semana, um mês, a vida toda saudável. Então, aquele compromisso de poder fazer sempre mais e melhor, está na hora de pegar papel, caneta, lápis, vamos anotar, porque a hora saudável desse mês está realmente imperdível. É um assunto que a gente nunca falou e é um assunto visionário. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a saúde ocular, né? Nunca é demais a gente reforçar, do ponto de vista poético, filosófico, a gente sempre fala que o olho é a janela da alma, né? E em todas as fases da vida, já é provado que um bebezinho já tem visão, enxerga claro, escuro, ainda na vida intrauterina, a visão importantíssima na infância, no aprendizado, na nossa vida adulta e especialmente na fase mais adiantada da nossa vida, quando a gente começa a envelhecer, a visão é básica para a nossa qualidade de vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, tem que fazer uma ressalva para as pessoas que são deficientes visuais. Elas conseguem, né, de uma maneira incrível, que a gente fica muito emocionado. Sim, o deficiente visual consegue ter uma qualidade de vida, uma longevidade muito boa, eles desenvolvem, né, os outros sentidos, o tato, a audição, o sexto sentido, mas para as pessoas que usam a visão, de todos os nossos sentidos, a visão é o sentido que mais nos coloca em contato com o meio externo, com o mundo, com o universo. Então, é a janela realmente por onde a gente entra em contato com esse mundo, com essa nossa vida maravilhosa. É importante dizer também nessa introdução que imagina nos primórdios da humanidade, né? Quando nós éramos caçadores, coletores, antes lá da Idade Média, que não tinha óculos, que não tinha possibilidade, da medida que a gente vai perdendo a acuidade visual, a gente melhorar isso. Então, assim, um caçador, né? Depois dos 30, 40, 50 anos, ele já perdia aquela visão para longe, ele já não conseguia mais caçar, e isso determinava assim uma queda, uma quebra na qualidade de vida. Então, só para dar uma ideia da importância da visão, né? Então, a gente vai falar sobre como que cuidar da visão é importante em todas as fases da nossa vida. A gente vai falar como manter essa visão até os 120 anos, a importância do estilo de vida saudável, ativo, o exercício, o sono, claro, a boa alimentação, os bons hábitos. E hoje, pela primeira vez na Hora Saudável, a gente vai ter um momento que vocês vão adorar, que vai ter um oftalmologista, um oculista, meu colega, meu amigo, Dr. Araê. Ele vai falar um pouquinho sobre a saúde ocular, nós vamos falar um pouquinho sobre a mácula e sobre esses compostos bioativos, esses nutrientes da nossa alimentação que a gente pode comer, que a gente pode suplementar, que são importantes para a saúde do olho, da retina, da mácula e que fazem toda a diferença na nossa vida.
né? Então, eu já comentei aqui para vocês que o olho é a janela da alma e que a visão é o sentido que a gente mais utiliza para nos conectar com o mundo exterior, né? Então, para nossa segurança, para nossa comunicação, para nossa mobilidade, basta ficar um pouquinho de olho fechado para entender a importância em todos os momentos da visão. A gente aprende, a gente se diverte, a gente se comunica através desse sentido. Isso é tão verdade que a gente pode relacionar o nosso bem-estar físico e mental, né? O nosso lado emocional também, com a capacidade de enxergar o mundo com bons olhos. Então, a gente sabe que, às vezes, problemas oculares, eles causam dificuldade no próprio olho, mas às vezes repercutem lá longe, né? A gente sabe que quando a gente não está enxergando bem, desde dor de cabeça, aquela cefaleia tensional que a gente precisa fazer força para enxergar, cansaço, né? Se eu estou enxergando bem, eu consigo ler muito tempo, consigo assistir um vídeo muito tempo, consigo estudar muito tempo. Se eu estou enxergando mal, eu fico cansado logo. Isso me leva a estresse, né? E em casos mais graves, isso vai afetando o humor, podendo levar até alterações no sono, depressão, né? E, como eu comentei aqui, em todos os momentos da vida, a visão é importante, mas nessa fase do envelhecimento, né, ela é tão ou mais importante, a gente vai dar um destaque especial para isso. Nessas pessoas de mais idade, né, à medida que a certidão de nascimento vai amarelando, problemas de visão começam a aparecer. Catarata, né, que é uma perda da transparência do cristalino. Presbiopia é aquele olho cansado, né? Presbiopia a dificuldade de acomodar a visão e a gente precisa cada vez colocar o objeto mais longe. A gente brinca assim que o braço está ficando curto, né? A pessoa que tem presbiopia precisa afastar o celular, o jornal para poder enxergar melhor. Glaucoma, que é aumento da pressão intraocular. Retinopatia diabética, né? Aquelas microveias que tem na retina, devido ao diabetes, elas vão se comprometendo, elas vão infartando, e isso prejudica a circulação. E eu coloquei em destaque aqui, porque vocês vão ver que esse é o problema mais comum, é a causa de cegueira mais comum na idade avançada, que é a degeneração macular relacionada à idade. O que eu quero destacar aqui, daqui a pouco o nosso colega, ele já está aqui com a gente, o doutor Araê vai falar um pouquinho mais sobre isso. Todos esses problemas, eles podem ser prevenidos e até evitados com cuidados bem simples, né? Então, eu separei aqui alguns cuidados, né? Como que a gente pode manter a saúde do olho, a visão, hoje e sempre. E em todos os lugares, como em tudo que a gente fala aqui na Hora Saudável, a nutrição, a alimentação, a dieta tem um papel vital, né? Então, uma alimentação saudável, consumir os nutrientes, macro e micronutrientes na qualidade, na quantidade certa, os ácidos graxos, o ômega 3 importantíssimo para a visão, a zeaxantina, a luteína, o zinco, né, que vão ajudar a manter o olho saudável. E, de novo, em destaque, olha, vamos guardando esse nome, principalmente a luteína e a zeaxantina ajudam não só na catarata, mas principalmente a questão da degeneração macular. Então, esses nutrientes, eles podem ser encontrados nos vegetais, principalmente dos vegetais coloridos, né? Espinafre, cenoura, couve, salmão, tem uma fonte importante de ômega 3, atum, ovos, nozes e, claro, os suplementos nutricionais que a gente já vai comentar. Então, a nutrição é importante. O segundo cuidado, óculos de sol, né? Evitar o sol em excesso. A gente sabe que ficar ao ar livre, sem proteção, e isso do que eu vou falar do sol vale também para a luz azul, tela, celular, computador, televisão, tudo isso vai prejudicando aquelas
células da nossa retina, né? Então, o sol em excesso, esses raios podem prejudicar a córnea, que é a camada externa do olho, o cristalino, que é a lente, e, de novo, a retina, né? Então, isso não é de uma hora para outra, à medida, né, que isso vai acontecendo, vai havendo essa degeneração. Então, o sol, além de poder prejudicar a retina, pode causar outras doenças, como o pterígio, que é formar aquela membrana no olho, a catarata, e, de novo, olha, sempre aparece essa palavra, a degeneração macular, que a gente já vai falar mais sobre isso. Terceiro cuidado, não fumar, consumir bebida alcoólica com moderação, tabagismo e álcool são considerados fatores de risco para várias doenças e também para a degeneração macular, olha ela aí de novo, e a catarata, além de provocar lesões no nervo óptico. E, olha só, a gente está com um oftalmologista aqui, um oculista, visitar o seu oculista regularmente, isso é importantíssimo. Por quê? Porque, como tudo na vida, 1 grama de prevenção vale quilos de tratamento, toneladas de tratamento, né? Então, uma visita regular ao oftalmologista, à medida que a idade vai avançando até 2, 3 vezes por ano, é fundamental para o diagnóstico precoce, para a prevenção, né? Pressão intraocular, glaucoma, e, de novo, pessoal, olha só, sempre aparece essa degeneração macular. E você deve estar se perguntando, ok, doutor Natan, o que é a degeneração macular, né? Então, aqui a gente está vendo uma imagem do olho, aquela camada bem de fora, a córnea, né? Pela pupila, a luz passa, e ali atrás do olho, como se fosse uma tela, é a retina. E na retina tem um ponto que está destacado aqui, ó, que é a mácula, ali se forma bem a imagem. E tem um ponto na mácula que se chama fóvea, a doutora Araí vai explicar, que essa imagem se forma de uma forma muito nítida. Quando eu quero, sabe aquela bula de remédio que tem aquela letrinha pequena, eu tenho que focar para colocar ela ali. Quando, com esses fatores de risco, alimentação desequilibrada, excesso de sol, cigarro, a próprio envelhecimento, vai causando uma degeneração nesse lugar, a pessoa perde a visão central. Vocês estão vendo um exemplo ali, você consegue ver a periferia, mas aonde você quer focar é como se tivesse uma fumaça, uma névoa, um escuro, e isso, depois que aparece, praticamente é irreversível. Então, aqui é importante prevenir, né? Então, essa degeneração macular, ela é relacionada com a idade, ela vai levando uma perda gradual, isso não acontece de uma hora para outra, e é irreversível, né? Então, muitas pessoas não sabem que tem essa degeneração até que ela aparece. Por isso que é importante a consulta com o oftalmologista para identificar isso quando ainda está na casca do ovo, como a gente fala, e desde sempre adotar as medidas de prevenção que a gente já vai comentar um pouquinho mais. E a luteína e a zeaxantina são importantíssimas, né? Eu vou dar uma introdução sobre esse assunto. Daqui a pouquinho o doutor Araê, o nosso oftalmologista convidado, vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para já introduzir, eu gosto de explicar a luteína e a zeaxantina como um óculos de sol que a gente coloca dentro do olho. Vocês estão vendo ali a luz azul das telas, das lâmpadas fluorescentes, do próprio sol, indo degenerar a nossa mácula, e essas partículas da luteína, o Lzinho, e a zeaxantina, o Zzinho, protegendo, evitando, né? E vocês estão vendo aqui nessa tela que a luteína e a zeaxantina a gente pode obter através da alimentação, mas na suplementação tem marcas que são consideradas premium, que são os Rolls Royce dessa substância. Então, a luteína, a mais conhecida é a luteína da Flora Go e a zeaxantina da OptiSharp. Então, essas são os fornecedores da luteína
e da zeaxantina, que a Herbalife utiliza no nosso On Active, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, além desses alimentos, é importante suplementar todo dia, até os 120 anos. Eu já vou falar que a luteína e a zeaxantina, além de se depositarem no olho, né, elas se acumulam na mácula, protegendo nessa região da retina chamada mácula. Esses efeitos, elas também vão se depositando em outras regiões do sistema nervoso, do cérebro, causando toda essa proteção. Então, essas luteínas e zeaxantinas que a Herbalife utiliza, que elas são da mais alta qualidade. Eu sempre falo, né? Por que é importante reforçar a fonte, né? Porque assim como a gente usa o colágeno, o verisol, a glutamina da Ajinomoto, né? No nosso Shape Control, a gente usa o Morosil, né, da Galena, que são assim, fornecedores premium. No caso da luteína, a gente obtém ela da OptiSharp, que é o parceiro da Herbalife, e a luteína Flora Gold. Quando a gente fala isso, por exemplo, quando eu falei isso para o doutor Araê, sabe o que ele falou? Todo mundo fica impactado com a qualidade, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né? Eu vou agora sair daqui, vou lá na sala dele, no consultório dele. Eu quero apresentar para vocês um convidado especial, né? O doutor Araê de Oliveira, ele é oftalmologista e ele vai conversar um pouquinho com a gente, de especialista para vocês, do nível muito mais, né? Um nutrólogo falando de saúde de visão. Vocês estão gostando, sim ou sim? Mas agora a gente vai ouvir um oftalmologista com toda a experiência clínica, como é que ele usa esse conhecimento da prevenção da saúde ocular, da degeneração macular relacionada com a idade e a luteína e a zeaxantina na prática do consultório diário dele. Então, eu vou pedir licença para vocês para sair daqui e ir lá no consultório, na clínica do Dr. Araê, para a gente fazer essa conversa. Espero que vocês curtam bastante. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu colega oftalmologista, Dr. Araê. Ninguém melhor do que ele. Araê, por favor, se apresenta para o pessoal da Hora Saudável. Meu nome é Araê, eu sou oftalmologista e hoje a gente vai conversar um pouco sobre doenças oculares em relação com a alimentação e com a dieta, né, Daniel? Isso aí. Araê, assim, para o pessoal da Hora Saudável, fala um pouquinho sobre a importância da visão. Primeiro eu vou começar falando assim da importância da saúde ocular. A visão é o nosso principal órgão de sentido. 85 a 90% da nossa percepção do mundo vem da visão, então ela é muito importante para a gente, e manter a saúde ocular em dia ela é essencial, né? E para manter a saúde ocular em dia faz parte fazer check-up com o oftalmologista, utilizar sempre que necessário colírios e óculos e outras proteções necessárias, principalmente para atividades ocupacionais, para atividades de leitura adequada, e também faz parte uma alimentação balanceada e adequada e uma suplementação adequada de componentes que vão auxiliar na visão. Tudo a ver com o nosso estilo de vida, né? Sim. E eu estava falando para o pessoal, especialmente sobre a retina e a mácula. Explica assim com a tua experiência qual é que é o papel da nitidez da visão, como que o raio passa pelo cristalino e a gente enxerga nitidamente na mácula o ponto da visão. E já podia falar um pouquinho sobre por que ao longo dos anos, como eu brinco assim, quando a certidão de nascimento vai amarelando, o que vai acontecendo com essa mácula? O que acontece é o seguinte: o olho ele é um instrumento preparado para assimilar o conteúdo visual, assimilar a luz visível dentro dele e, a partir disso, levar a imagem lá para o cérebro para ser processada. Isso acontece quando a luz chega ao nosso olho, ela passa pela córnea, pelo cristalino,
e lá no fundo do olho ele vai chegar na retina, que é a zona principal de captação da imagem, e tem um ponto específico que é a fóvea, que é o centro da mácula, onde a gente tem a maior concentração de fotorreceptores do olho, que é o nosso ponto principal da visão. 90% da nossa visão fica num ponto que é numa cabeça de um alfinete, o tamanho desse ponto. Lá a gente tem células que elas fazem um metabolismo muito intenso para conseguir transmitir para a gente em tempo real, em grande quantidade, as informações. Então elas ficam sensibilizando e sensibilizando numa quantidade absurda, e é um dos pontos do corpo que mais produz calor e que mais precisa de energia, é justamente o ponto macular, né? E o que acontece com o passar dos anos é que acaba, muitas vezes, esse processo de troca de calor e troca de metabólitos da retina começa a sofrer com o envelhecimento, sofrer com a idade. E algumas pessoas começam a ter depósitos de sujeira, depósitos de componentes mal metabolizados lá, que começam a formar placas, e essas placas, muitas vezes, elas podem interferir na visão. Quando a gente tem um processo de desregulação muito grande, a gente acaba desenvolvendo a doença macular relacionada à idade. Essa hoje é uma das principais causas de cegueira na terceira idade não reversível, principalmente em países desenvolvidos, onde a gente tem uma expectativa de vida maior. A doença macular relacionada à idade, ela é relativamente comum e ela é, de uma certa maneira, difícil de ser tratada, porque muitas vezes é a nossa falta de capacidade de metabolizar ali que acaba influenciando nisso. E o problema é que em fases mais avançadas, e algumas pessoas podem desenvolver essas fases, a gente pode chegar num ponto que a gente já acaba evoluindo para uma cegueira, para uma visão que já não é mais útil. E olha só, eu estava falando para o pessoal da área saudável que sim, que é possível prevenir com nutrição essa doença degenerativa da mácula, né? Como é que um oftalmologista trabalha com essa prevenção no dia a dia com os teus pacientes, pessoas com 40 anos para cima, né? O que costuma recomendar de alimentação e de suplemento para esse pessoal? A gente sempre recomenda uma alimentação mais saudável possível, com aquela que já é preconizada pelo nutricionista, pelo nutrólogo, que é uma recomendação rica em vegetais, principalmente em folhas verdes, e também rica em ovos, em nutrientes que possam trazer principalmente dois componentes que hoje já se provam benéficos para a retina, que é a luteína e a zeaxantina. Esses dois componentes, a gente já tem um estudo chamado estudo AREDS 2, que ele comprovou que essas vitaminas elas são benéficas para o olho, e principalmente para pacientes que têm a DMRI. Existe comprovação que pacientes que têm essa doença, em estágios de leve a intermediário, o uso dessa suplementação pode reduzir a progressão da doença em 20% a 30%. DMRI é doença macular relacionada à idade. Isso que é muito comum em pessoas ali dos 50 adiante. Então faz parte da nossa rotina muitas vezes recomendar a suplementação de algumas vitaminas e alguns minerais, e principalmente a luteína e a zeaxantina, que o estudo mostrou que tendem a ser benéficos para o olho. E é importante frisar que esses estudos eles são relativamente novos e cada vez tem saído novas publicações mostrando a importância da suplementação e da nutrição adequada para a saúde do olho e principalmente da retina. Então está me contando que numa consulta normal, assim, de pessoas 40 a mais, é comum a pessoa sair do teu consultório com uma recomendação de tomar um suplemento com vitamina, mineral, luteína e zeaxantina. Isso é uma rotina da vida do oftalmologista. E eu estava te mostrando, né, que o pessoal da área saudável já conhece, o Araí conheceu hoje, o One Active da Herbalife, né? O One Active Drink, ele é um suplemento nutricional. Araí, o One Active tem o que a gente chama de Smart Complex. O Smart Complex tem 3 coisas incríveis: 9 gramas de proteína de alto valor biológico, 23 vitaminas minerais, e deixa eu contar para vocês, a gente fez uma comparação, né, do nível de vitamina e mineral.
da maioria dos suplementos que ele recomenda, e falando de vitamina C, vitamina E, cobre, zinco, o Smart Complex tem mais do que os suplementos que o oftalmologista recomenda. E a incrível presença da luteína e da zeaxantina, né? A luteína da Flora Gold, a zeaxantina da OptiSharp, que são padrão ouro. Então, assim, ó, nesse suplemento aí, tem 3 coisas, na verdade ele tem 10 funções, mas ele tem esse trio, né? A proteína, a luteína, a zeaxantina e 23 vitaminas minerais. Minha mãe, por exemplo, ela toma todo dia, ela faz amassadinho com fruta, ou ela prepara, né, uma bebida deliciosa. Eu quero te dar de presente esse aqui. E o que tu achou, assim, como é que isso pode entrar no trabalho assim, do oftalmologista, para o pessoal que está nos assistindo? Como a gente estava conversando antes, Nathaniel, considerando aqui a informação nutricional que o OnActive traz aqui, a gente nota que ele tem as quantidades de zeaxantina e de luteínas que são preconizadas no estudo que se provou benefício para a saúde ocular, inclusive com uma dose um pouco maior até do que a que foi estudada. Além disso, ele contém todas as mesmas vitaminas, todos os minerais que também foram associados a uma melhora de uma segurança da qualidade visual que o estudo comprovou, e além de uma série outra de suplementos. Então parece um produto muito interessante para suplementação, inclusive para a saúde ocular. Depois vai me falar se gostar do sabor. Eu adoro, né? Eu sou suspeito para falar. Mas assim, ó, o que eu quero reforçar é a importância, né? Assim como a boa alimentação, o estilo de vida, do uso diário, né? Porque para atingir os níveis lá no olho, lá no tecido ocular, tem que tomar todos os dias até os 120 anos, é isso? Sim, a suplementação, assim como a nossa alimentação, ela é constante, ela tem que ser diária. Não adianta a gente tomar 1, 2 dias e achar que é suficiente. O corpo ele não consegue reter um estoque desse tipo, ainda mais de antioxidantes, que a gente sabe que no processo de oxidação eles se desgastam. Então tem que ser feito um uso contínuo. Hoje a gente sempre indica para quem tem a indicação de uso de zeaxantina e luteína o uso diário, para conseguir tanto a prevenção quanto a tentativa de redução da progressão da doença e manter a melhor acuidade visual possível até o fim da vida. Araí, eu quero te agradecer muito o teu tempo. Espero que a gente continue comemorando o sabor e a saúde do OnActive até os 120 anos. E lembrar, né, pessoal, consulte o seu oftalmologista. A visão é talvez o órgão do sentido que a gente mais utiliza, como a Araí nos explicou. E vamos voltar lá para terminar essa hora saudável histórica. Obrigado, meu amigo. Valeu. Uau! Nossa, até eu aprendi. Olha, nunca é demais agradecer. Acabei de agradecer pessoalmente, mas mais uma vez aqui, agradecer a essa participação do Dr. Araê. Levanta a mão aí em casa, quem gostou, quem aprendeu, como é bom ouvir um especialista. Aliás, olha só, nesses anos de Hora Saudável, é a primeira vez que a gente convida, junto comigo, um outro especialista. Se vocês gostaram disso, comentem aqui nas nossas redes, nos canais oficiais da Herbalife do Brasil, nos meus, que a gente pode aprofundar, trazer mais pessoas, se vocês gostaram. Agora, voltando ao tema, a gente aprendeu muito com o Dr. Araê, ele mostrou como que a saúde da visão é importante, ele explicou tão bem que até eu entendi a questão da mácula, o papel da luteína e da zeaxantina. E o que eu quero reforçar com vocês é que, assim, esse é um nutriente que tem que ser usado todos os dias, né? Por exemplo, alguns suplementos e nutrientes, fibra, eu uso, eu sinto efeito logo. O chá verde, eu uso, eu sinto efeito logo. Sua Excelência, o shake, eu uso, eu sinto aquela saciedade logo. A creatina, a gente começa
muito rápido a sentir a energia. Agora, a luteína e a zeaxantina, elas precisam ser tomadas diariamente, né? Então, quando a gente começa a tomar o OnActive, que o Dr. Araê, vocês viram o brilho no olhar dele, né? Ele ficou muito feliz. Acho que a gente tem que convidar. E ele já se candidatou a tomar o OnActive até os 120 anos. Então, olha só, quando a gente começa a tomar, no primeiro instante, eu já estou recebendo aquela quantidade diária de luteína zeaxantina, meu metabolismo energético pelas calorias, pela proteína, já estou recebendo, através das vitaminas e minerais, um apoio no meu sistema imunológico, eu já tenho esse suporte para chegar até os 120 anos com boa nutrição, já estou recebendo proteína para o meu músculo, né? E os antioxidantes. Agora, olha só, pessoal, essa imagem que eu quero compartilhar com vocês do OnActive. A partir do terceiro mês, a gente já começa a notar aqueles efeitos que o Dr. Araê compartilhou com a gente. A gente já começa a obter essa concentração da luteína e zeaxantina no sangue, e isso já vai começar a impregnar a retina. Então, olha só, diferente dos outros produtos que eu sinto o efeito na hora, eu tomando o OnActive todos os dias, a partir de 90 dias, eu vou começar a ter esses níveis de zeaxantina, de luteína, que vai fazer a diferença. E eu tenho ouvido muitos relatórios. Por exemplo, eu notei, vou contar um segredo para vocês, não contem para ninguém, tá? Eu uso lente de contato, mas esse é o nosso segredinho, ninguém precisa ficar sabendo. E eu notava à noite, quando eu dirigia à noite, quando vinha aquela luz, principalmente com chuva, assim, que ficava gotículas no para-brisa, prejudicava muito, eu cansava muito a minha visão, chegava muito cansado. Agora, eu tenho tomado o OnActive desde do lançamento lá em setembro de 2023, não faltei nenhum dia. E o que eu estou notando? Eu estou notando assim que eu dirijo à noite, agora fiz uma viagem de carro, mas eu não sinto aquele cansaço. Então, esse efeito cumulativo já está aparecendo para mim. E você, que é um cliente premium, que vai começar a tomar o OnActive agora, é importante usar todos os dias, né? Eu já vou dar a minha dica de OnActive, como é que eu incluí ele na minha rotina, eu não esqueço nem um dia, para começar a obter essa vantagem, né? Bom, e a partir do sexto mês, eu já estou nessa fase, eu já noto uma diferença na minha qualidade visual, naquela visão fina, quando eu preciso, aquela sintonia fina, aquela qualidade de visão, eu já não canso tanto os olhos, eu consigo ficar lendo mais tempo, é nítido essa diferença. E o mais legal vem agora, a gente está falando, né, de uma hora saudável de visão, mas eu não posso deixar de comunicar, de comentar com vocês que depois de um ano, eu ainda não cheguei nessa fase, mas estudos clínicos, não é eu acho, não é Herbalife fala, isso está publicado, que depois de um ano de uso contínuo, estudos mostram já melhora na flexibilidade cognitiva. O que é isso, doutor Natan? Mais agilidade, memória, pensamento, a memória visual, principalmente, né? Eu vi a placa daquele automóvel, consigo guardar mais esses números. Então, assim, a proteção da mácula se otimiza, ela fica, como a gente chama, máxima, né? E isso melhora o meu desenvolvimento, tanto mental, cognitivo, como visual. Então, essa tela, pessoal, escutando tudo que o Araê comentou com a gente. Agora vem o Nathaniel explicar para vocês que tem que tomar todos os dias, um dia sim e o outro também, né? O OnActive Drink é um suplemento que eu vou tomar até os 120 anos. Músculo, eu vou falar para vocês tudo que ele apoia no meu dia a dia, né? Então, olha só, por que o OnActive Drink? Eu estava explicando isso para o Araê, né?
Existem outros suplementos proteicos destinados a esse público 40 a mais, as pessoas que querem chegar até os 120 anos. Eu não me lembro a marca dos outros, eu tenho um problema de memória seletivo, né? Que eu só consigo me lembrar de produtos que seja da Herbalife. Mas olha só, existem 3 outras marcas bem conhecidas desse tipo de bebida proteica destinada ao público 40 a mais. Deixa eu contar aqui para vocês as diferenças. A primeira, Hora Saudável de Visão. O único, eu diria, no mundo, eu não conheço nenhum outro suplemento proteico para público 40 a mais que tenha luteína zeaxantina. Aqui no Brasil não tem. Nenhum dos outros co-irmãos dessa faixa de mercado tem. O único é o OneActive, e vocês viram, o doutor Areia comentou que os suplementos que ele usava, né? Antes ele usava em cápsula, mandava comprar na farmácia, não tem a quantidade dos estudos clínicos exatamente como é recomendada para a saúde da visão, como o OneActive. Então, aqui fica muito fácil de entender o grande diferencial. Em relação à caloria, né? A gente quer músculo, a gente quer visão, a gente quer flexibilidade cognitiva, mas ninguém quer o quê? Gordura corporal. Olha só, um dos co-irmãos que está em primeiro lugar aqui tem 200 calorias por porção, o segundo lugar 140, o terceiro lugar 166, e o meu, né, que eu vou usar até os 120 anos, 82 calorias. Outra vantagem, né? Menos caloria, maior densidade nutricional, mais nutrição e menos caloria. Carboidrato, né? Nada contra carboidrato, pessoal. Carboidrato é um macronutriente importante, não precisa ter medo de carboidrato, mas também não precisa exagerar, né? O número, primeiro lugar da lista aqui tem 27 gramas de carboidrato, o que está aqui em segundo, 22 gramas, o terceiro, 12, e o OneActive da Herbalife, apenas 6,5 gramas de carboidrato saudável. Açúcar, né? Esse que está em primeiro lugar, quase 9 gramas, o segundo lugar, 17 gramas, terceiro lugar, 11 gramas, o OneActive menos de 5 gramas. Gordura, né? Esse número 1, 6,5 gramas, o número 2 não tem gordura, o número 3, 4,4 gordura, e gramas de gordura, e o OneActive 2,2 gramas de gordura, gordura saudável, importante para a nossa saúde. E proteína, né? Proteína, o que está em primeiro lugar aqui na nossa lista, 7,5 gramas, segundo lugar, 11 gramas, terceiro lugar, 16 gramas, e o OneActive, 9 gramas de proteína de alto valor biológico. Quem sabe se eu quero aumentar mais proteína? Ele não é desenvolvido para ser um substituto de refeição, é para ser um lanche saudável, mas se eu quiser aumentar a proteína, por exemplo, eu posso tomar o meu OneActive com o Nutrev, eu já vou ter uma bebida com 19 gramas de proteína. Eu posso colocar o OneActive, como eu tenho feito, junto com o Whey, eu tenho quase 30 gramas de proteína numa porção. Então, o legal é você poder individualizar conforme as suas necessidades, né? Então, eu expliquei tão bem esse diferencial para qualquer pessoa que eu mostro. Não tem por que não escolher o melhor, o mais completo, com essas vantagens todas, né? Então, ele é um suplemento que tem menos caloria, tem menos açúcar, tem menos gordura, é uma fórmula clean label e densidade nutricional. De novo, o que é? Muita nutrição com pouca caloria, né? A maioria dos outros tem muita caloria, pouca nutrição. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo aí uma salva de palmas para o OneActive da Herbalife. E quase que eu comentei as vantagens que eu sinto, mas deixei para esses últimos 5 minutos, né? Desde o lançamento, a gente já falou, o OneActive ele é tão incrível, eu costumo chamar, e a Herbalife chama, de um produto 10 em 1, porque a gente consegue facilmente
identificar 10 vantagens tomando o OneActive todos os dias, né? O OneActive Drink até os 120 anos. Ele apoia a visão, a atenção, foco, a memória visual, a flexibilidade cognitiva, né? Que é esse conjunto de agilidade mental. Ele tem ação antioxidante, músculos, ossos, energia, imunidade, vitalidade e disposição. Tudo isso, como, doutor? Como que pode ser 10 em 1? Graças ao Smart Complex. O que é o Smart Complex? É a exclusiva combinação do OneActive. A luteína e zeaxantina, as 9 gramas de proteína de alto valor biológico e as 23 vitaminas e minerais. Então, quando eu falo, né, aqui está o Smart Complex, e quando eu falo em luteína e zeaxantina, olha só, esses compostos bioativos que o Dr. Araê explicou tão bem, contribuem com a saúde da visão, né? A questão da atenção, do foco, de concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, a memória visual, a capacidade do raciocínio, cognição, e ele tem também ação antioxidante. Quando a gente fala nas 9 gramas de proteína, massa muscular, e quanto mais forte o músculo, não precisa ser um gênio para entender que mais forte fica os ossos. E todo mundo sabe que a osteopenia, a osteoporose é um desafio das pessoas à medida que a idade vai passando. Então, uma das maneiras de prevenir a osteopenia, a osteoporose, é evitar a sarcopenia. Em outras palavras, falando em português, quanto mais forte o meu músculo, quanto mais massa muscular, mais forte é o meu osso, mais massa óssea. Nossa, expliquei tão bem que até eu entendi de novo. E, finalmente, né, o terceiro componente do Smart Complex, as 23 vitaminas e minerais, que fornece energia, fornece imunidade e vitalidade e disposição. Eu amei quando o doutor Araê pegou o rótulo e examinou as quantidades de luteína, zeaxantina, o zinco, a vitamina E, a vitamina C, tão importante para a visão, e ele viu, né, que uma porção do OneActive fornece mais do que os suplementos que normalmente os oftalmologistas prescrevem. Então, a gente tomando todos os dias, como eu faço, até os 120 anos, a gente tem tudo isso num drink só, numa bebida só, num shot só, numa tomada diária. Agora, o nome do jogo, tomar todos os dias, dia sim e no outro também, ok? Então, olha só, para quem que é o OneActive? Para as pessoas que querem viver mais e melhor, na sua melhor forma, que querem estar de bem com a vida, né? Aproveitar a vida, usufruir o que a vida tem de melhor. É também para aquelas pessoas que estão muito expostas. Sol, tela, quem não passa, né? Quando a gente não está trabalhando diante de uma tela, a gente está se divertindo, a gente está se comunicando, a gente está estudando, a gente está aprendendo a hora saudável diante de uma tela. Então, a importância, né, de proteger, como o doutor Araê explicou, a retina, a mácula, a fóvea, a saúde da nossa visão, né? Para as pessoas que treinam, que querem massa muscular, que querem proteger a saúde do músculo e do osso até os 120 anos, a gente sabe a importância de proteína em todas as refeições. Se você quiser saber mais sobre proteína, procure na sua biblioteca de Hora Saudável. A gente tem várias horas saudáveis comentando sobre a importância da proteína na saúde do dia a dia. E para as pessoas que buscam a sua melhor versão, uma alimentação equilibrada, né? As pessoas que querem colocar os macro, micronutrientes em todas as refeições, lembrando, o OneActive não é um substituto de refeição, ele é parte da sua alimentação saudável. Então, exatamente para fechar o dia, às 24 horas, com as necessidades de todos os nutrientes, ele é uma ferramenta que não pode faltar, certo?
Então, super versátil, olha só, preparado com água, 9 gramas de proteína, 82 calorias. Eu já tinha comentado, preparado com Nutreve, 16 gramas de proteína, 174 calorias, preparado com leite semi-desnatado, 15 gramas de proteína, 162 calorias. Prepara com whey, coloca no seu shake. Eu tenho feito de vez em quando amassado com uma banana. Qual é o segredo? Todos os dias. Não pode o sol nascer, o sol se pôr, nascer de novo sem que a gente tenha tomado a nossa porção, a nossa dose do OnActive. E eu já falei numa hora saudável, quero reforçar, assim como a gente tem o shot da imunidade de manhã que já ficou consagrado, eu tenho adotado esse hábito, eu não durmo sem tomar o que eu chamo do shot da longevidade, né? Então, foi a maneira que eu coloquei no meu dia, eu já tinha esse hábito de tomar uma porção de proteína, e aqui você pode incrementar, você pode tomar o OnActive junto com a creatina, como eu falei, junto com o whey, junto com o Beauty Drink, né, o nosso colágeno. Use a sua criatividade. O importante é você sair dessa hora saudável. 2 especialistas falando a mesma linguagem, nutrólogo, oftalmologista, a importância da luteína, da zeaxantina, a conveniência do OnActive com seu Smart Complex, 9 gramas de proteína, 23 vitaminas e minerais, luteína e zeaxantina, e usar, eu digo assim que isso é um presente da ciência da nutrição, né? De a gente poder ter todos esses componentes de uma maneira deliciosa, sabor chocolate super conveniente, pode levar para qualquer lugar, ter esse presente da natureza na sua casa, para sua família. Olha, isso eu insisto para o meu pai, para minha mãe, para minhas filhas, para todo mundo tomar hoje até os 120 anos. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria aproveitar esse finalzinho para agradecer mais uma vez, pessoal. Me ajuda a reconhecer o Dr. Araê Oliveira, que trouxe tanta informação. Agradecer outra vez a vocês. Comentem nas redes sociais. Vamos juntos. Nos vemos na próxima Hora Saudável. Gratidão, pessoal, com visão, com saúde, com energia, na melhor idade até os 120 anos. Até lá.